Oi pessoal, a gente tá aqui em Puno, no Peru. Esse aqui é o nosso quarto de hotel aqui na cidade. A gente parou um pouquinho nossas atividades do Mochilão América do Sul LGBT pra fazer esse vídeo pra vocês. Desculpa que a gente não fez vídeo nas últimas semanas, mas não deu tempo na viagem. Mas a gente vai fazer esse, quando chegar pro Brasil vai ter 1 milhão de vídeos de tudo que a gente tá fazendo. Ficou com saudade. Puno fica na beira do Lago Titicaca, é muito bonito, a gente veio ontem de Copacabana e vai seguir hoje à noite pra Cusco. Então antes a gente veio aqui hoje falar pra vocês como organizar um mochilão, ou como organizar uma viagem, né? Da onde você começa, né? Porque muita gente tem perguntado que a gente tá no meio dessa viagem de 45 dias, então as pessoas querem saber como é que a gente faz pra organizar uma viagem. Então a gente vai falar um pouco mesmo de viagens super longas, como a nossa, e até viagens mais curtas também, porque acho que a ideia é mais ou menos a mesma. Então começando do começo, a primeira questão é para onde você vai viajar. Pode ser que você já tenha definido aí o seu destino dos sonhos, o lugar que você sempre quis ir, ou pode ser que você esteja de férias ou vá tirar suas férias e não saiba muito bem para onde você quer ir, se é pro exterior, se é para algum lugar no Brasil. Então a primeira coisa é decidir isso. Então, se for esse o caso, acho que uma ideia é você seguir perfis no Instagram, no Facebook, blogs de viagem, porque a galera tá sempre postando lugares lindos, lugares legais. Pode ser que dali você tire a grande ideia pro lugar onde você vai viajar. E legal de seguir esses Instagrams, os blogs também, é que muitos blogs estão fazendo destinos alternativos, diferentes do clichê. Então pode ser que você queira ir pra Paris, mas pode ser que você não queira ir pra um lugar clichê como Paris. E aí, pra onde você vai? Como descobrir esses lugares novos nesse mundo enorme? Uma outra opção para você ter ideias é o site da RBBV, que é a Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem, que a gente faz parte. E ali você tem uma lista com todos os destinos do mundo que cada blogueiro vai colocando lá quando viaja e pode ser uma super fonte de pesquisa para você. É legal que o site deles é bem organizado, como a Fábia falou, então tem por país, por cidade, por continente. É um jeito muito fácil de você fazer sua pesquisa e ir pros links dos blogs sem precisar jogar no Google o nome de cada país. E mesmo depois que você decidir o seu destino lá, você pode encontrar um monte de posts sobre esse lugar especificamente para você descobrir o que você vai fazer nesse lugar. Uma coisa muito importante para levar em consideração na hora de planejar a tua viagem é o teu perfil pessoal. O que você gosta de fazer, qual que é o teu estilo. Você é mochileiro? Você gosta de viajar com mais luxo? Você prefere ficar em hostel com uma galera, com um monte de gente? Você gosta de museu, vida cultural, cidade grande? Você prefere não, coisas de mais aventura, natureza? Isso é tudo muito importante. Você prefere balada? Você gosta das coisas mais organizadinhas, arrumadinhas? Você não vai fazer cruzar o Salar de Uyuni, porque é muito roots, não vai ter nem chuveiro, não tem energia elétrica. Por outro lado, se você é uma pessoa bem aventureira que gosta de ficar, sabe, acampar, dormir no chão, você não vai para um destino onde só tem hotel 5 estrelas, também não faz sentido, né? E também é legal considerar se você tá sozinho, se você tá em casal, se você tá com os amigos, porque isso com também... criança, com idoso. Tem blog pra todo esse tipo de perfil, tá, gente? Pesquisa, tem blog pra viagem em família, viagem terceira idade, viagem LGBT, como é o nosso e vários outros. Então é legal focar no perfil. E falando dessa coisa do LGBT, é importante você ver se você vai pra um destino que é LGBT friendly ou onde ser gay é um crime. Se você é mulher também, por exemplo, difícil você ir pro Oriente Médio, você vai sofrer um assédio maluco. Não, é impossível. Se é seu sonho, você pode ir. Você vai ter que se preparar antes e estudar um pouco pra saber como você tem que ir, se tem algum tipo de roupa que você tem que usar, se tem algum tipo de lugar que você pode frequentar sozinho ou não. E ter paciência, né? A gente foi pro Egito sabendo que não era nem um pouco LGBT friendly, que era difícil pra mulher, mas nós fomos mesmo assim, né? E foi legal, a gente queria ir, acho que não pode deixar de ir por isso. Mas tem algumas coisas que você tem que saber antes. E também ver se você tá disposto, porque assim, obviamente, às vezes, se você tem férias uma vez por ano, as férias é aquele momento pra você relaxar e descansar e ser feliz. E às vezes você ir pra um lugar onde não é exatamente adequado pra você onde você não é bem-vindo, né? Você vai ter que lidar com muita coisa, pode ser estressante e talvez não seja a coisa mais ideal para suas férias. Outro item muito importante para considerar é quanto tempo você tem, quantos dias ou quantos meses, não sei, você tem para essa viagem. Porque é muito diferente, né? Você planejar uma viagem de uma semana e planejar uma viagem de 2 meses. Se você tem uma semana de férias, você não vai pensar em ir para destinos muito longe. Você não vai pra Ásia porque você vai perder 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Então você pode pensar, você tem, às vezes um feriado de 4 dias. Você pode fazer uma viagem no Brasil, ou de repente para o Uruguai, para Argentina, que é bem pertinho. Então também a gente tem que pensar isso, o seu período de férias, para você ver para que lugar você vai. E o próximo item é bufunfa, dinheiro.
Quanto dinheiro você tem pra gastar nessa viagem? Porque isso pode ser um fator importante na hora de definir. Se você tá com a grana curta, pô, vai pra um lugar perto da sua casa, no Brasil mesmo, um lugar que você possa ir de ônibus, que é uma super opção. Se você tá com muita grana, aí você pode ir pra um lugar mais longe, que você pegue um voo mais caro, ou de repente fazer vários destinos, né, que pegue vários voos. Eu acho que esses dois itens, tempo e dinheiro, são os mais, assim, decisivos pra você botar ali no papel e ver pra onde, quanto tempo, como você vai viajar. Lembra sempre que a coisa mais cara da viagem é a passagem aérea. E pensa também, se você for viajar pra fora, que as moedas têm valores diferentes, que esses valores alteram ao longo do tempo. Então, quando você for pesquisar, pesquisa o preço das coisas na moeda local. Porque às vezes você pesquisa um post de algum lugar, alguma coisa em real, só que aquilo foi escrito 2 anos atrás, e a moeda já tá muito mais cara e você vai se enganar. Então, pesquisa sempre os preços na moeda local. E tem uma reserva, porque o valor, por exemplo, o euro, o dólar, então não sobe e desce sem fim. Você se planeja, se eu tenho tanto pra gastar, e de repente o dólar sobe e o teu dinheiro, que sei lá, era $3.000, virou 1.500. Que época do ano ir? Bom, se você tem férias que só te possibilitam ir naquele mês, tem muita empresa, por exemplo, que te obriga a tirar coletivas entre o Natal, Ano Novo e começo de janeiro. Bom, você vai ter que ir. Mas é importante você prestar atenção, por exemplo, tem países que tem época de monções, que chove muito, que tem furacão, que tem neve, mas assim, não uma neve bonitinha pra você ver, aquela neve que você não consegue sair do hotel. Então pesquisa o destino que você quer ir, se dá pra ir, se é uma época boa. Se você gosta de calor, vai no verão. Você quer ver neve? No inverno. Então, faça essas pesquisas pra ver se você tá indo pro lugar certo, na hora certa. Parece um tópico bobo, mas assim, às vezes a gente esquece disso pra planejar. Por exemplo, tem o lance lá da Holanda, que um amigo nosso, o Duplos Amsterdã, sempre fala. Que todo mundo acha que vai pra Amsterdã e vai ver um monte de tulipa, né? Porque a gente vê nos quadros, a gente vê nas fotos. Eu também achava isso. Só que não, as tulipas só estão lá em abril. Então você vai em qualquer outra época do ano e você não vê tulipa. Fué. Se pesquisasse antes, né, Gabriela? Eu saberia. Então, quer ver tulipa em Amsterdã? É abril, gente. E aí, quanto tempo antes eu devo começar a planejar minha viagem? Essa pergunta é difícil. É difícil. Eu acho que quanto antes, melhor. Porque acho que o principal é que você começar a ficar de olho nas passagens aéreas pra hora que aparecer aquela promoção supimpa, você vai lá, compra a passagem. Acho que a primeira quanto antes melhor, né? Pra um destino internacional, a primeira coisa que você precisa comprar é a passagem. A gente não consegue falar assim quantos meses antes você tem que começar, porque depende da viagem, depende muito, né, do seu estilo de vida e tal. Eu sou a maluca das planilhas, eu gosto de ter tudo controlado. Por mim, eu planejava tudo muito tempo antes. Mas às vezes não dá. Às vezes a gente pinta uma viagem, alguma coisa pra dali um mês, pra dali 20 dias. Você tem que se virar. É só que realmente essa coisa da passagem faz muita diferença no orçamento. Mas no geral, para uma viagem internacional, a gente começa a reservar as coisas uns 4 meses antes, 3 meses antes. Isso. Porque quanto antes você começar, você consegue pegar os hotéis mais baratos, os albergues mais baratos, passagens mais baratas, e depois, quando vai ficando em cima da hora, vai ficando tudo mais caro. Isso. Mas isso traz uma outra questão, que é: eu reservo tudo antes ou eu reservo na hora? Isso também é muito pessoal. Pessoal e difícil de responder. Cada pessoa faz de um jeito. Eu conheço pessoas que não compram nada antes, que chegam na hora no destino e fazem hotel, fazem passeio. Eu, como eu falei, eu não gosto de viajar assim, eu gosto de ter tudo planejado, porque eu fico nervosa, aí vai que não tem hotel, vai que eu fico à mercê, que não rola o passeio. E às vezes acaba todos os hotéis baratos, você tem que pagar uma grana, porque é a única coisa que tem. Então hotel a gente sempre reserva antes. Então, mas a dica é, se você reserva pelo Booking, tem os hotéis que você só precisa, você pode cancelar a qualquer momento até 48 horas da data da sua hospedagem. Então a gente reserva sempre o Booking, só esses que pode cancelar. Que são muitos, viu? E aí a gente fica livre pra mudar se precisar. E então é isso, hotel a gente reserva antes. Os passeios dependem muito do destino. Tem destinos que a gente já reserva antes, porque a gente já lê que os passeios são muito concorridos, que tem pouca gente pro passeio. E tem outros destinos que não. Por exemplo, aqui no Peru, uma outra amiga nossa, a Ângela do Apuriguria, que já veio, deu a dica: não reserve nada antes no Peru, porque pela internet é muito mais caro do que a mesma agência ao vivo aqui. Então também tem não reservamos nada. Estamos indo, cada dia a gente vai lá e fecha o passeio. Mas, por exemplo, essa viagem a gente comprou todos os ônibus já, mas tem um lado ruim. Por exemplo, a gente acabou de ficar doente e não conseguimos pegar um ônibus que a gente tinha que pegar. Tudo bem que foi o ônibus da Bolívia Hop, a gente podia trocar, não tinha problema, mas a gente queria, a gente considerou inclusive mudar toda a viagem, porque as duas estavam doentes, só que aí a gente falou, e agora? A gente já comprou. A gente ia perder toda a grana, porque ônibus, esse tipo de coisa assim, não é reembolsável, como é o hotel que você pode cancelar. Algumas são, mas a maioria de ônibus, ou mesmo passagem aérea,
Ou você paga uma né? multa de 30%, 40%, 50%. Então você tem esse lado bom, que é você reserva antes, você tem já tudo planejado, você paga menos, você tem garantia que você vai conseguir cada coisa na data que você quer. Mas Só você não que tem flexibilidade para mudar as coisas. você fica preso. E aí às vezes acontece, você chega num lugar, você ama, Você quer ficar mais 2 dias naquele lugar e cancelar um outro. Mas Só que você não. já pagou, sabe? não dá. Uma coisa que é muito Ai, você esse negócio na frente da lente. Sabe ficar balançando esse papelzinho com a cola na frente da lente? Então vai, uma coisa que é muito importante. Leia e pesquise muito, muito. Você vai perder dias lendo. A gente puxa a sardinha do nosso lado, né, no blog de viagem, mas tem as revistas, tem os sites mais tradicionais e a gente sempre aconselha, que é uma coisa que a gente faz, pesquisa, se for pesquisar em blog, em mais de um para cada destino, tá? Mesmo que você tenha o seu blog favorito. Nossa, o estrangeiro é o meu blog favorito. Realmente, é muito legal, é muito maravilhoso. Mas cada pessoa que escreve o blog tem um ponto de vista, viveu uma experiência na viagem, foi numa época. Cada um gosta de uma coisa diferente. Então, é bom você jogar em vários blogs diferentes, aí você vai ver o que realmente te agrada, o que é senso comum e o que varia de acordo com quem escreveu, entendeu? A importância de você pesquisar muito é você não deixar nada importante, ou que não seja importante pros outros, mas alguma coisa que é sensacional, que você gosta muito, de repente tem ali naquele lugar e você não sabia, porque você não pesquisou E aí você direito. descobre depois, quando você já voltou. Eu já passei por isso, é triste demais. Então, pesquisa, lê muito, 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 que às vezes também tem uma coisa sensacional da cidade do lado, uma viagenzinha de 2, 3 horas de um lado ali de um lugar que você vai. Então, faz a lição de casa direitinho pra você não perder nada importante. Outra dica é também aqui no YouTube, você pesquisar, porque também tem muito canal de blog, de vlogs, né, de viagem, que mostram, mais do que as palavras, que mostram as imagens, então dá aquela atiçada, assim, é legal. E aí, a coisa mais difícil, como montar o roteiro. Gente, é um quebra-cabeça que você vai ter que montar pecinha por pecinha. Você vai errar, você vai começar a fazer um rascunho, aí você vai ver que alguma coisa não dá, que aquele ônibus não sai naquele dia, você vai ter que voltar. Mas Uma coisa, não tem jeito. o que a gente faz normalmente, a gente começa a olhar, a gente vai passar por várias cidades, a olhar as opções de voo ou de ônibus. E você tem que olhar mais ou menos aquele dia, um dia antes, um dia depois. Por exemplo, a gente ia ficar Buenos Aires, depois Santiago, Chile. A gente ia ficar um dia mais em Buenos Aires, só que a gente viu que a passagem aérea Buenos Aires, Santiago, naquele dia que a gente queria ir, era R$400 mais cara. Então a gente ficou um dia menos, a gente foi antes pro Chile. Queria ter ficado mais, mas por R$400 sem condição. Vezes R$800. Sem condição. Aí você abre mão de um dia pra economizar uma grana. E é um quebra-cabeça mesmo, gente. Antes de reservar, vai calma, faz toda a pesquisa, aí pega o papel, vê lá quantos dias você tem e começa a escrever. Então eu acho que seria legal X dias nessa cidade, X dias na outra. Tudo bem. Os voos batem, os ônibus batem, o quanto você vai gastar de hotel tá legal ou tá muito caro? Porque às vezes também, então uma cidade é muito mais cara que a outra, você e troca. às vezes chega o fim de semana, o hotel é muito mais caro. Então, quer dizer, troca a ordem, vai pra cidade que é mais barata, fica o fim de semana lá, e aí você vai pra essa cidade que é mais cara e fica nos dias que é mais barato o hotel. Então você começa assim, a gente que viaja tentando gastar o mínimo possível tem que fazer malabarismo pra economizar uma grana. Mas dá certo, gente, Sim. dá certo. Por exemplo, quando eu fiz a Indochina, tinha muita diferença, sei lá, você voar Laos, Vietnã é muito mais barato do que Laos, Camboja. Então você troca a ordem e faz encaixar do jeito que fique mais barato. Gente, é trabalhoso. Vocês vão passar dias fazendo isso com tabelas, tipo os voos, opções, dá um trabalhão. Mas vale a pena, né? Depois você viaja e faz uma viagem incrível, gastando o mínimo possível. Você consegue fazer muito mais coisa com pouco dinheiro. Uma dica que a gente dá também, às vezes não dá, mas sempre que der, tentar fazer um roteiro não muito apertado. Por que eu digo isso? De novo, aquela coisa do imprevisto. Ficou doente, alguma coisa aconteceu, perdeu um voo, perdeu um ônibus, você consegue rearranjar ali pra não perder todos os passeios que estão na sequência. Se você tá muito apertado, com tudo reservado, nenhum dia de folga, perdeu perdeu todos, entendeu? A gente, essa viagem, acho que a gente deixou meio que um dia mais ou menos livre por semana, que a gente tá, 45 dias? 5 semanas, 5 né? 5 semanas. 5 semanas a gente tentou deixar um dia mais ou menos livre em cada semana. E é bom também porque você descansa, né? Porque viajar é legal, mas é muito pauleira, então mesmo que dê tudo certo, que não role imprevisto, esse dia de descanso é uma boa. Leve isso em consideração. Outra coisa super importante é ver se o país que você vai visitar precisa de visto ou não. Isso é muito importante, gente. Não, acho que antes do visto você tem que saber se é uma viagem internacional, você tem que estar com seu passaporte na validade, né? Sim, e pensa que leva um tempo o passaporte ficar pronto, né? Não é de um dia pro
pro outro. Então tudo bem, você tá lá com seu passaporte, tudo certo. Aí o visto. Veja também quanto tempo leva esse visto. Tem países que o visto é rapidinho, tem países que demora mais de um mês, 2 meses. E pensa, por exemplo, especialmente Estados Unidos, que seu visto pode ser negado. Então não compre sua passagem aérea antes de ter o visto. Não faça isso, eu já conheci várias pessoas que fizeram isso e perderam a passagem. Então, primeiro, pesquisa qual país precisa de visto, quanto tempo demora pra sair, se é fácil ou não, tenta tirar o visto. Eu sei que tem visto que você precisa já estar com a passagem aérea, então faz a pesquisa antes. Outra coisa é vacinas obrigatórias para entrar em alguns países. Alguns países pedem que você tenha aquela carteirinha da vacina do viajante. Normalmente é febre amarela, mas dependendo de onde você vai, alguns países da Ásia ou da América Central tem outras. A Ásia é super complicado, tem muita vacina que precisa tomar e coisa que você precisa tomar com intervalo de 30 dias, 3 doses. Então você precisa começar, sei lá, 3 meses antes. Mais até. A Ásia recomenda que você comece a vacinação 6 meses antes. Então se prepara, checa a vacina também. E sem esse cartãozinho de vacina você não entra no país. Então imagina, viajar, chegar lá... O seguro viagem, a gente tá sempre batendo nessa tecla e a gente precisa. A gente acabou de passar do perrengue aqui, a gente acabou de ficar doente, Gabi ainda está ruinzinha. Mas estou sorrindo, né, gente? A gente tá aqui com essa cara ótima, mas não tá fácil. E é isso, gente, seguro saúde, ó, aqui a gente passou mal, pegou uma infecção intestinal, precisamos, eu fui no médico, ela foi no médico, estamos tomando antibiótico, seguro é maravilhoso, te manda pro hospital, resolve, se você quebra uma coisa, um braço, uma perna, cai fazendo aí alguma atividade, ou isso, infecção intestinal é a coisa mais comum de acontecer em viagem. Então, ó, seguro saúde. E é muito simples, você faz antes, faz pela internet. Não é porque a gente vende que a gente bate nessa tecla, tá? Se vocês não quiserem comprar com a gente, tudo bem. Mas comprem. Porque assim, eu não consigo imaginar viajando sem o seguro viagem, de verdade. Outro item importante é levar as roupas adequadas. E é um item difícil dependendo de quanto tempo a sua viagem vai durar. Por exemplo, essa nossa viagem de 45 dias, que passou por cidades com climas muito diferentes, muito frio, muito calor, e a gente não podia trazer mais que uma mala cada uma. Ó, gente, pra vocês terem uma ideia, a gente já pegou menos 8 graus e a gente já pegou 30 graus. Olha que maravilha. Na nossa mala tem biquíni, tem gorro, tem luva. Tem shortinho, tem calça térmica de esqui, tem tudo. Então também, viu? Pesquisa bem como vai estar a temperatura. Se precisar, compra roupa adequada. Tipo, a Decathlon é um lugar muito legal pra comprar roupa de frio, porque a gente no Brasil não tem roupa adequada, sapato adequado, você ir pra um lugar tipo com neve. Com sapato brasileiro. Não, com tênis. Não vai dar certo, gente. É verdade. Tem que investir. É melhor você investir e comprar do que você chegar lá e, tipo, estragar sua viagem, você não vai conseguir sair do hotel. Gente, é isso, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é que é muita coisa pra falar. E planejar a viagem é uma coisa longa mesmo, então não tem muito jeito. Pode ser até que a gente tenha esquecido alguma coisa. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa a gente não falou, pergunta nos comentários, a gente vai responder. E logo assim que a gente voltar da viagem, a gente vai fazer também um post bem completo, explicando tudo. De repente colocar links que a gente costuma usar também, que é as dicas, os Instagrams legais pra seguir, os outros blogs. Mas aí tem que ser quando a gente voltar pro Brasil. Assim que voltar, a gente coloca e aí botar aqui na tela o link pra vocês clicarem. São mais 13 dias de viagem, só tá acabando. Então continue acompanhando a gente nas redes sociais. A gente tá lá postando um monte no Instagram, no Face. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal, assim você não perde os outros, porque ó, quando a gente voltar do Brasil, vai ser surra de vídeo da América do Sul, hein? Mas lá no blog já tá cheio de post dessa viagem, corre lá pra ler. www.estrangeira.com.br. Beijo, tchau! Tchau! Boa viagem! Boa viagem!